Boa tarde, gente. Boa tarde, hora do almoço. Vamos fazer aqui o devocional, adiantar nossa vida, ouvir a palavra de Deus, aproveitar o momento que a gente está tirando para almoçar, né? Quem está trabalhando, tirando esse momento para almoçar. Então vamos aproveitar aqui para a gente estar fazendo esse momento de estudo bíblico, de devocional. Deus é maravilhoso. O tema hoje: proprietário ou administrador? E aí, você é proprietário ou administrador da sua vida? Vamos descobrir juntos? Então vamos, para a glória de Deus, né? O tema hoje é esse. A gente vai ler Salmo 50, do 7 ao 15. Eu tô flopada. Não entra ninguém, flopou. Vamos lá. Deixa eu dar coração aqui. Gente, ninguém entra meio-dia no TikTok? Vamos ver. Mas como eu não dependo só disso, de gente entrando, eu vou já começar lendo o Salmo 50. Por quê? Porque eu gravo para mandar para os meus amigos e familiares, né? E depois eu baixo aí e coloco, e o povo vai ver, ó, tem 304 coraçãozinho e não entra ninguém. Estranho demais. Seja bem-vinda, Sueli Maria. Fica por aí. Vamos ver aqui se vai enviar mais. Então vamos nessa. Salmo 50, do 7 ao 15, diz o seguinte: Ouve, povo meu, e eu falarei, ó Israel, e eu protestarei contra ti. Sou Deus, sou o teu Deus. Não te repreenderei pelos teus sacrifícios ou holocaustos que estão continuamente perante mim. Da tua casa não tirarei bezerro, nem bodes dos teus currais, porque meu é todo o animal da selva e o gado sobre milhares de montanhas. Conheço todas as aves dos montes, minhas são todas as feras do campo. Se eu tivesse fome, não diria, pois meu é o mundo e toda a sua plenitude. Comerei eu carne de touros, ou beberei sangue de bodes? Oferece a Deus sacrifício de louvor, e paga ao Altíssimo os teus votos. E invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei, e tu me glorificarás. Glória a Deus. E aí a gente vai ler aqui o texto. Proprietário ou administrador? Proprietário ou administrador? Fala aí. Pois são meus todos os animais dos bosques. Versículo 10. Soberania de Deus. O CEO de uma grande empresa questionou-se se de fato ele era proprietário ou apenas o mordomo dos seus bens. Ao avaliar o que seria melhor à sua família, preocupou-se com as tentações atreladas à riqueza, pois não queria sobrecarregá-los. Decidiu então dispor 100% das suas ações num fundo fiduciário. Reconhecendo que seus bens pertenciam a Deus, ele decidiu permitir que sua família ganhasse a vida trabalhando. E, ao mesmo tempo, direcionou os lucros para financiar o ministério cristão. Deus diz ao seu povo: pois são meus todos os animais dos bosques e sou o dono do gado nos milhares de colinas. Sendo o criador de tudo, ele não deve nada e não precisa em nada de nós. Não preciso, contudo, dos novilhos de teus estábulos e nem dos bodes dos seus currais. Versículo 9. Ele generosamente fornece tudo o que temos e usamos,
como a força e a capacidade para nos sustentar. Como o Salmo apresenta, Deus é digno de nossa adoração. O Senhor é dono de tudo, mas por causa de sua bondade, Ele escolheu entregar sua vida e relacionar-se com aqueles que se voltam a Ele. Jesus não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Marcos 10, 45. Quando valorizamos Deus acima das dádivas e o servimos com o que Ele nos concedeu, somos abençoados por nos alegrarmos nele para sempre. Esse texto diz o seguinte, que um CEO de uma empresa, questionou-se se de fato ele era o proprietário ou apenas mordomo dos seus bens. Aí ele avaliou o que seria melhor para a sua família e preocupou-se com as tentações atreladas à riqueza, porque ele tinha muitas, CEO de uma empresa ganha bem. Aqui no Brasil, entre 20, 30, 40, 50 mil, depende da empresa, por mês. É uma realidade muito diferente da nossa. Mas, no caso, esse CEO aqui do texto, do devocional, sejam bem-vindos, gente. Douglas, Jorge, sejam bem-vindos. Do Inca. Isso, sejam bem-vindos. Então, no caso, sobre esse CEO aqui, ele... Nossa, a luz está estourada, hein? Melhorou. Ui, quase caiu o celular. Não vou definir meta não, gente. Como é que eu volto a tela aqui, pai amado? Aí. No caso desse CEO, ele estava preocupado com o que a riqueza poderia interferir na sua família. Então, ele colocou tudo em fundo fiduciário sobre os bens dele, para que ele pudesse pegar esses lucros e ajudar. E que eles tivessem uma boa vida, mas que os seus filhos e que eles conseguissem se sustentar do fruto do seu trabalho, Era uma preocupação dele. E o texto que a gente leu fala justamente que Deus, ele é dono de todas as coisas. Ele não precisa estar comendo os bois que naquela época eram sacrificados e nem os bezerros dos currais. Ele não precisava se alimentar deles. Mas nós precisamos de alimento, entende? Então, fala do quê? Da soberania de Deus. E a pergunta aqui para nossa reflexão é: você é grato pelo que Deus lhe concedeu até hoje? Você é grato por aquilo que Deus tem te concedido? Como você pode servi-lo com aquilo que Ele tem colocado em suas mãos? E eu não estou falando de oferta, de dízimos, de nada disso. Eu estou falando que se Deus te deu a capacidade de compreender melhor sobre os estudos bíblicos, o pouco que você sabe da Bíblia, é o muito de alguém que não sabe nada. Se Deus te abençoou com situação financeira boa, por que você não pode se comover com uma pessoa que está precisando comer, que está morando na rua e pagar um alimento? Se você tem uma condição melhor e você está na fila do caixa de um mercado e você vê uma pessoa humilde ou uma pessoa idosa que está ali passando aquela compra com muita dificuldade, tendo que devolver um monte de coisas, isso é muito triste, gente. Ver a pessoa devolvendo as coisas porque não vai conseguir pagar. Você não consegue se comover e falar assim: não, senhora, pode passar, pode deixar que eu pago a diferença. É sobre essas coisas que estamos falando. Sobre a gente ser verdadeiros cristãos a partir de que a gente se coloque no lugar do outro. Porque se bater no peito a gente dizer que a gente é cristão, só porque a gente está na igreja todos os dias, ou religiosamente todas as quartas e domingo, ou quintas e domingo, ou terças e domingo, ou todos os dias mesmo.
a gente achar que isso nos faz cristãos, a gente está enganado. Porque ser verdadeiro cristão é amar ao próximo como a nós mesmos. E primeiro nós precisamos aprender a nos amar, que é uma coisa super difícil hoje em dia. Porque quando eu negocio princípios, quando a minha carência é tanta que eu preciso de pessoas, de coisas, de jogos, de tudo isso, eu ainda não me amo. Porque eu não me dou valor, não dou valor ao meu corpo, que é templo do Espírito Santo, né? Eu tenho necessidade de tudo e de todos, menos de Deus, né? E a maior necessidade da nossa vida que a gente possa ter é da presença de Deus. Que essa presença nunca se afaste de nós. Porque se a gente tem a presença de Deus, tudo mais na nossa vida é suprido. Mas por conta das nossas carências emocionais, físicas, e aí vai, a gente se perde no meio do caminho. E a gente diz que a gente ama Deus, que a gente depende de Deus, mas a gente começa a ser dependente de tantas outras coisas, né? Que são fúteis e que não preenchem o vazio do nosso coração, do nosso ser, e que não vai trazer a paz que excede todo entendimento que só o Senhor dá. Então, que nesta tarde a gente venha compreender que Deus ele é soberano sobre as nossas vidas. E tudo aquilo que o Senhor tem concedido para ti e para mim é para a gente usar a favor do reino de Deus. É para a gente usar a favor de não só guardar para nós, mas abençoar outros, né? Que a gente possa ter essa reflexão em nosso coração. Esse é o momento que eu vou estar orando. Se você tiver algum pedido de oração, escreve aí rapidinho para que eu possa estar orando por você. Seja bem-vindo ao seu, Eleni, seja bem-vindos. Maria, seja bem-vinda. Então, se você tiver algum pedido de oração, escreve aí bem rápido, porque eu vou fechar os olhos, vou orar. Depois só vou ter acesso quando eu baixar a live, tá? Que aí eu entro lá no local das lives e aí eu tenho acesso à análise das lives, vejo os comentários. Então, ninguém tem, oremos. Senhor, meu Deus, Pai amado, Pai querido, estamos aqui na Tua presença para declarar que sem Ti nada somos, que necessitamos de Ti. Nos cobre com Teu sangue, nos reveste com a armadura completa de Deus. Guarda, Senhor, nosso corpo, alma e espírito. Deus, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor esteja na vida de cada um que entrou nessa live, Senhor, aqui por um segundo. Entra nesses lares, entra nessas vidas, coloca a sede da Tua presença. Que a paz que excede todo entendimento reine em suas vidas, em seus lares. Que o Senhor traga, Senhor, a paz, a comunhão, a unidade dentro desses lares. Que o coração dos pais estejam com os filhos, dos filhos com os pais. Ó Deus, em nome de Jesus, cura essa geração doente, doente da alma, doente do espírito, doente do coração, que fazem as coisas sem pensarem nas consequências e quando se arrependem, é tarde demais. Ó Deus, em nome de Jesus, que possamos nos rendermos a Ti. Nós não sabemos o dia nem a hora que o Senhor virá, mas nós sabemos que o Senhor virá e que está muito próximo à Tua vinda. As calamidades têm acontecido, as guerras têm acontecido como nunca. Os sinais nos céus têm acontecido. Amanhã mesmo, dia 3 de março, teremos mais um eclipse. Ó Deus, em nome de Jesus, sê conosco, guarda as nossas vidas, nos protege, nos dê uma semana abençoada, uma segunda-feira cheia da Tua presença. Que tudo aquilo que nós necessitamos fazer ainda neste dia nos conceda paz e sabedoria para que a gente possa resolver. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Beijo no coração e até amanhã, se Deus quiser. Beijão!